Olá, estimado irmão, estimada irmã, estamos aqui para mais uma lição importante para as nossas vidas, relembrando admoestações, algumas orientações e advertências da palavra de Deus. Precisamos então acolher, para as nossas vidas, as advertências, as orientações, os conselhos, as admoestações que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Quando recordamos o sacrifício que Cristo fez por nós, se tornando o nosso substituto, nós então somos levados a tomar uma decisão de nos entregar a Ele completamente ou não. Cristo, Ele tomou o nosso lugar. O castigo que era nosso, Ele tomou sobre si. A maldição que era nossa, Ele levou sobre si. E quando nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo planta em nossas vidas o seu fruto. O fruto do Espírito Santo é demonstrado visivelmente em nossas vidas. Quando vivo em Cristo, o amor fraternal será visível em nossa vida. Quando vivo em Cristo, terei as características da verdadeira hospitalidade. Honrarei os líderes da obra do Senhor. Respeitarei as instituições sagradas, conforme a palavra de Deus nos alerta. Por exemplo, o matrimônio será respeitado, conforme ele é na palavra do Senhor. E assim Jesus estará reinando em nossa vida. Jesus será o nosso melhor amigo. Em Cristo nós encontramos verdadeiro perdão. Em Cristo encontramos santificação e em Cristo encontramos glorificação, salvação eternal. Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Cristo, nosso substituto, deveria sofrer fora do perímetro de Jerusalém. Ele morreu fora da porta, onde criminosos e assassinos eram executados. Cheias de significado são estas palavras. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O primeiro tópico vem nos falando sobre amor fraternal. E esse primeiro tópico nos fala que existiu um problema específico na igreja de Éfeso, e esse problema era que eles deixaram de viver o primeiro amor. Deixaram de viver o amor a Deus e ao próximo. Sem viver o amor a Deus e ao próximo, se tornaram frios na fé. Assim, acabaram deixando de lado os princípios da verdade, deixaram de lado os princípios basilares da palavra de Deus. E nós precisamos hoje analisar a nossa própria vida e ver se estamos vivendo de acordo com o padrão bíblico ou se estamos também abandonando o primeiro amor para com Deus, se estamos abandonando o zelo para com a obra do Senhor e se estamos verdadeiramente ainda amando o nosso próximo. Precisamos fazer uma autorreflexão. Precisamos analisar se nosso zelo pelas coisas espirituais ainda existe ou se desfez. O amor pelas coisas do mundo, o amor pelos prazeres mundanos tem esfriado o coração de muitos e muitos estão se amoldando aos padrões mundanos e deixam de lado o ser moldado por Deus. E isso tem causado um grande esfriamento espiritual. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Os membros da igreja de Éfeso estavam unidos em sentimento e ação. O amor a Cristo era a corrente de ouro que os unia. Passaram a conhecer cada vez mais perfeitamente o Senhor, e a alegria e a paz de Cristo se revelaram na sua vida. Eles visitavam os órfãos e as viúvas em suas aflições e se mantinham imaculados em relação ao mundo. Mas depois de um tempo, o zelo dos crentes começou a enfraquecer, e seu amor a Deus e uns aos outros diminuiu. A frieza se infiltrou na igreja. Alguns esqueceram a maravilhosa maneira pela qual
haviam recebido a verdade. Outro ponto importante é lembrarmos que as pessoas dessa igreja começaram então a dar ouvidos a outras doutrinas, invenções de homens. Em torno dessas doutrinas foram começando discussões e não tiveram mais tempo de estudar a palavra do Senhor como ela deve ser estudada, e esses pontos insignificantes que os homens traziam, fábulas agradáveis, foram tomando tempo então do estudo da palavra do Senhor. E isso foi esfriando o coração das pessoas em relação a Deus, em relação ao seu próximo. Então está aqui a advertência para nós tomarmos cuidado com estas coisas. Que o resultado então é a frieza espiritual, o afastamento das coisas de Deus. O segundo tópico nos fala sobre uma bela qualidade. O apóstolo Paulo vem nos falando sobre uma característica cristã, e ele enfatiza bem uma característica importante para os servos de Deus. São várias características que devem estar na vida do servo de Deus, mas uma em especial o apóstolo Paulo vem citando: a hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 1 e 2. Essas advertências foram estranhamente negligenciadas. Mesmo entre aqueles que se alegam ser cristãos, a verdadeira hospitalidade é muito pouco exercida. Entre nosso próprio povo, a chance de mostrar hospitalidade não é considerada como deveria ser, ou seja, como um privilégio e uma bênção. Há muito pouca sociabilidade, pouca disposição a fim de abrir espaço para mais 2 ou 3 na mesa de jantar da família, sem constrangimento nem alarde. Deus está descontente com o interesse egoísta tantas vezes manifestado por mim e minha família. Quando o espírito de hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. Temos aqui no segundo tópico 2 exemplos bíblicos de hospitalidade. Abraão e Ló. Certa vez Abraão hospedou 3 homens e, sem saber, estava hospedando 2 anjos e o terceiro. Um era o próprio Cristo. Abraão os hospedou, lavou seus pés, deu-lhes comida, cuidou deles, nas suas necessidades. E Ló também recebeu em sua casa 2 homens, e na verdade eram 2 anjos enviados por Deus para salvar a sua vida. A Bíblia enfatiza muito a prática da hospitalidade. Não apenas ordena como um dever, mas apresenta muitas belas imagens do exercício dessa graça e das bênçãos que ela traz. A principal delas é a experiência de Abraão. Deus considerou esses atos de cortesia como tendo importância suficiente para registrá-los em sua palavra. Por isso, um apóstolo inspirado se referiu a eles mais de 1000 anos depois. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. O privilégio concedido a Abraão e a Ló também se estende a nós. Ao demonstrar hospitalidade para com os filhos de Deus, também podemos receber anjos em nosso lar. Mesmo hoje, anjos em forma humana entram nos lares das pessoas e são servidos por elas. E os cristãos que vivem à luz do semblante de Deus andam sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses seres santos deixam atrás de si uma bênção em nosso lar. O terceiro tópico vem nos falando sobre a instituição do casamento, vem nos falando sobre a instituição do matrimônio. O casamento é honroso. Deus instituiu o casamento, o matrimônio, lá no Éden, lá na criação. Então é criação do próprio Deus, vem da mão do próprio Deus. E o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, abençoou a instituição do matrimônio. Cristo fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, mostrando que para Deus o matrimônio é muito importante e a observância dos seus princípios quanto ao matrimônio. É o desejo de Deus estar presente na vida de todos os casais, para abençoá-los, para conduzi-los,
para guiar as suas famílias também para o céu. E quando Cristo foi questionado sobre o divórcio pelos fariseus, ele respondeu lá em Mateus 19, de 1 a 8, que no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne, uma união diante de Deus. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi pela dureza dos corações dos homens que foi inventado o divórcio, que Deus permitiu, contra a vontade de Deus. Mas no princípio, Cristo disse, no princípio não era assim. E como povo que vive a palavra de Deus, uma palavra de restauração, precisamos observar a palavra do Senhor e o casamento conforme ele foi instituído lá no Éden, sem os arranjos humanos. Assim, o voto matrimonial para Deus é um voto vitalício, pois Deus abomina, odeia o divórcio. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, a instituição tem origem no próprio Criador do universo. O venerado matrimônio foi um dos primeiros presentes de Deus à humanidade. E é uma das duas instituições que, após a queda, Adão levou consigo para fora dos portões do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção, protege a pureza e a felicidade humanas, satisfaz as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Aquele que deu Eva como companheira a Adão realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também um símbolo da união entre ele e seus redimidos. Na mente jovem, o casamento está envolvido em romance, tornando desafiador afastar essa característica com que a imaginação o reveste para fazer com que a mente compreenda o peso das responsabilidades significativas que estão ligadas ao voto matrimonial. Esse voto une a vida das duas pessoas com laços que somente a mão da morte pode desatar. Cada compromisso de casamento deve ser cuidadosamente considerado, porque o matrimônio é uma decisão para toda a vida. Tanto o homem quanto a mulher devem refletir com cuidado, a fim de verem se podem permanecer unidos um ao outro para enfrentarem juntos as agruras da vida enquanto ambos viverem. Romanos 7, de 1 a 3, 1 Coríntios 7, 39, Malaquias 2, 14 a 16. O quarto tópico vem nos falando sobre o respeito para com os líderes fiéis. E a palavra de Deus nos fala que os membros da igreja devem considerar esses líderes fiéis com respeito, com base em Hebreus 13, verso 7, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Devemos tratar então os líderes fiéis com todo respeito, amabilidade, consideração, grande estima e com amor. Devemos orar por eles, Devemos orar por nossos líderes, pois carregam grande responsabilidade diante de Deus. Devemos honrar aqueles a quem Deus honrou. Temos aqui nesse tópico o exemplo de Arão e Miriam, que se rebelaram contra a liderança de Moisés. E Deus os castigou. E, por exemplo, Miriam, que se irou contra Moisés, ficou leprosa. Teve que ser retirada do arraial, pois deixou seus maus sentimentos dominarem seu coração contra Moisés. Os líderes estão como pais para os seus liderados e devemos então respeitá-los e honrá-los. Mas atualmente o princípio do respeito, o princípio da honra na sociedade moderna vem sendo deixado de lado. Não se respeita mais os pais, não se respeita mais os líderes, não se respeita mais as pessoas de mais idade, Então precisamos analisar a nossa vida. Se estamos ainda observando o que a palavra de Deus requer de nós quanto aos líderes, às pessoas de mais idade e aos nossos pais também. Muitos jovens esquecem de pegar, orientações com os mais velhos e pensam só no que eu acho, sem seguir então os conselhos, não dando mais ouvidos aos fiéis
de mais experiência. O quinto tópico vem nos falando Jesus sempre o mesmo. Esse tópico vem nos falando sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo, sendo Deus, deixou seu trono de glória, veio assumir a natureza humana, assumindo nossa culpa, nossas dores, mas não cometeu pecado algum e deu-nos o exemplo de fidelidade aqui nessa terra, de obediência à lei de Deus. E sendo Deus, Cristo, então, ao assumir a natureza humana, ele nos conectou ao divino poder transformador, regenerador, nos religou a Deus. Pela sua humanidade, Cristo tocou a humanidade. Pela sua divindade, ele se apossa do trono de Deus. Como o Filho do Homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como o Filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer. Deus conosco é a segurança da nossa libertação do pecado, a garantia do nosso poder para obedecer à lei do céu. Cristo perdeu algum dos seus atributos divinos durante a sua encarnação? Malaquias 3:6, Hebreus 13, verso 8, Tiago 1:17. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus não perdeu seus atributos divinos enquanto ele esteve aqui na terra como homem. Cristo nunca deixou de ser Deus, apenas revestiu a sua divindade com a humanidade de uma forma misteriosa, pois Jesus ele não poderia vir ao mundo com a sua glória e os homens pecadores não poderiam vê-lo sem serem destruídos. Os seres humanos pecadores não suportariam vê-lo. Então ele velou a sua divindade com a roupagem da humanidade. Jesus não deixou a sua natureza divina ao estar aqui na terra. Ele possuía as duas naturezas. Para que ele pudesse então conviver conosco, ele uniu as duas naturezas. Deus sempre existiu. Ele é o grande eu sou. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o alto e sublime, que habita a eternidade. Ele é infinito e onipresente. Nenhuma palavra nossa pode descrever sua grandeza e majestade. Por isso, nós devemos então valorizar o sacrifício de Cristo. Nós devemos valorizar porque Cristo deixou sua glória, se esvaziou a si mesmo e uniu então a sua natureza divina com a natureza do ser humano, demonstrando então a sua grande humildade e o seu grande desejo de salvar cada pecador. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça para compreendermos a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.